Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Meu nome é Edna Carvalho, sou terapeuta EFT. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre crenças. Em que você acredita? Esse é o primeiro vídeo de muitos outros que eu vou falar sobre as crenças. Hoje nós vamos observar, vamos buscar as crenças relacionadas ao dinheiro na infância. Mas a gente vai buscar de forma ao que eu vivenciei, o que eu ouvi, como é que foi a minha infância. Hoje eu vou falar sobre essa situação. Em outros vídeos eu vou falar sobre as crenças religiosas, as crenças em relação a mim mesma, as crenças em relação ao meio onde eu vivo, os paradigmas fora, né, que é o paradigma vigente que a gente vivencia no mundo, e os paradigmas interno, que são o conjunto de crenças que nós acreditamos, que nós carregamos em relação a todas as coisas. E aí eu vou fazer um vídeo para cada uma dessas situações para ficar mais claro, para a gente conseguir conversar um pouco melhor. Não dá para eu falar sobre um monte de coisa num vídeo só, porque senão fica muito comprido e aí vocês ficam chateados, porque vocês já sabem que quando eu começo a falar, a pessoa dispara e não quer mais parar de falar. Então vamos lá. A primeira observação que nós temos que fazer em relação às nossas crenças é como foi a minha vivência na infância. Como que era a vida com os meus pais? Era tranquila? Era próspera? Era abundante? Ou não? Eu passei por um período de escassez, os meus pais trabalhavam muito. Quem é que cuidava de você? Eram seus avós? Era um tio, uma tia? Como é que foi a sua infância? Como que era a situação da prosperidade, do dinheiro, de adquirir o dinheiro na sua infância? Observando os adultos, claro, né? Nós sabemos que 95% de tudo que a gente vivencia, de tudo que rege a nossa vida, de quem comanda a nossa vida é o nosso subconsciente. E apenas 5% é a nossa mente, o nosso consciente, aquilo que você tem consciência de saber. Alguns especialistas dizem que não é 5%, é apenas 3%. Olha só. Então isso quer dizer que a gente tem muito pouca consciência de tudo que a gente vive, né? Quem comanda a nossa vida são as nossas emoções. É o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental. E todas essas nossas vivências na infância, tá tudo lá gravado. Quando a gente fala de subconsciente, para ficar mais claro, você não precisa ficar pensando o tempo todo, eu preciso respirar, olha, meu coração vai bater, ele precisa bater, eu preciso... Não, isso é automático. Nosso subconsciente, ele é responsável por todo o nosso corpo, por todas as células, por toda a funcionalidade do nosso corpo. É automático. É o mesmo que quando a gente aprende algo. No início é muito difícil, e depois aquilo é tão absorvido, de tanto que você pratica, que se torna inconsciente. Você faz sem perceber que está fazendo. Você fala sem perceber que está falando. Você age sem perceber que está agindo. E é assim que o nosso subconsciente age. É assim que nós vivenciamos o nosso dia a dia, no automático muitas vezes. Então quando a gente começa a pensar nas nossas vivências hoje, né, com grandes dificuldades financeiras, e quando nós passamos a observar tudo isso, a gente se depara num turbilhão e fala, e agora, como é que eu saio de tudo isso? Se você chegou até aqui é porque com certeza você está estudando autoconhecimento e está buscando entender como se livrar de todas essas crenças. Quando estudamos alguns livros, né, de leis da atração, fazemos alguns cursos voltados para esse fim, para melhorar nossa prosperidade, nossa abundância, quando nós praticamos as técnicas, quando nós fazemos todos os exercícios que é passado pra gente, quando a gente assiste uma palestra de um desses gurus, né, que fala sobre prosperidade, todos eles falam sobre as crenças limitantes. Quando você vai fazer o caminho da palestra do professor Hélio Couto, grande parte dos vídeos dele, se não 100%, ele fala sobre as crenças limitantes. Quando você vai ler os livros, todos eles falam sobre as crenças limitantes. Se você é ressonante e você está na terceira, quarta, quinta, 10ª onda e não está vendo muito resultado, ou não está alcançando o resultado que você gostaria de estar alcançando, ou de já ter alcançado, com certeza o que está te limitando são suas crenças. E aí você vai me perguntar, Edna, ok, eu já sei de tudo isso, mas aí eu faço o quê? Então,
É justamente esse o propósito desses vídeos que eu vou criar, falando sobre as crenças. Você vai observar como é que foi a sua infância, o que foi que você ouviu, o que foi que você presenciou. Como é que foi toda a situação? Seus pais ganhavam o dinheiro e tudo bem, e conseguia comprar tudo o que precisava, conseguia pagar as contas, viviam situação de êxtase, de que estava tudo bem, tudo feliz e tudo tranquilo? Ou você viveu uma vida na infância onde era tudo muito turbulento, sempre estava faltando alguma coisa, e seus pais, por mais que lutassem, não conseguiam alcançar aquilo que eles gostariam de alcançar. E você vivenciava tudo isso, você presenciava todo esse sofrimento. E você ouvia que era muito difícil. É muito difícil conseguir comprar comida. Tem que trabalhar duro para conseguir ter um bom alimento. Tem que trabalhar duro para conseguir comprar a roupa da criança. Como é que era a situação? Escreve aí para mim nos comentários. Como é que foi a sua primeira infância? E quando você ia para a escola, como é que era? Tinha alguns coleguinhas que eram mais prósperos, mais abundantes do que você? E você se sentia inferior, se sentia diminuído? Por conta de não estar com uma boa roupa, um bom sapato, um bom material escolar, mas você agradecia pelos seus pais ter aquele pouco para te dar. E às vezes quando você olha para trás, você fala, não, eu passei por tudo isso, mas os meus pais sempre se esforçaram para dar o melhor para mim. Mas qual é o real sentimento que está aí? Quando você ia com uma roupa que não era tão boa, um sapato que não era tão bom, porque era só o que seu pai e sua mãe conseguiam dar para você. E se você não foi criado pelos seus pais, foi criado pelos seus avós, ou por um tio, ou por uma tia, ou foi adotado, como é que foi essa situação? Como é que era essa vivência? Quais eram esses sentimentos e essas emoções que estavam lá na infância? Você vai se perguntar, ok, eu sei de tudo isso, e aí eu faço o quê? Você vai pegar um papel, um caderninho, uma agenda, até o bloco de notas do seu celular, e você vai voltar lá na sua infância, e você vai observar cada um desses aspectos. Como é que foi a minha infância? Como é que era meu pai não ter, minha mãe não ter, ou a pessoa que cuidava de mim não ter condições de me dar aquilo que eu precisava? Quais eram as coisas que eu ouvia, que não é fácil? E como eu me sentia quando eu ouvia isso, que eles tinham que trabalhar muito duro para poder trazer o pouco para dentro de casa? E você vai anotar cada uma dessas emoções, cada um desses sentimentos, cada uma dessas situações que você foi vivenciando, vai anotar um por um e vai trabalhar um por um, cada um por vez, observando cada uma das suas emoções. Vai pegar uma cena, uma situação e vai anotar tudo que vem na sua mente. Não fique racionalizando. Ah, mas eu senti isso por causa disso. Não, esquece isso. O que vier para você, o que submergir na sua mente, o que você sentir no seu coração, qual a emoção que vier, você vai anotar. E você vai fazer EFT para cada uma dessas emoções, para cada uma dessas coisas que você ouvia e que hoje você, de certa forma, ainda acredita, ainda está aí como crença, de que você não é capaz, de que tem que dar duro, de que tem que ter muito esforço, de que é muito difícil conseguir pagar as contas, de que tem que suar muito e que tem que trabalhar muito arduamente para conseguir o pouco que você precisa. Porque é isso, é o pouco que você precisa. E você acostumou a acreditar nisso. Aí você chegava na escola, o seu professor, a sua professora confirmava tudo isso. Que ela, como professora, tinha que dar muito duro e que era muito difícil e que o salário era muito pouco. E você via e ouvia também de outros colegas essas situações. E você foi, por repetição, por ouvir e presenciar, de muitas vezes, você passou a acreditar como verdade. Você vai fazer essa técnica para cada uma das emoções, para cada uma das suas lembranças, observando ela. Quando você observar uma cena, você vai perceber que não vai vir só uma emoção, você vai sentir raiva. Raiva por não ter ganhado aquele sapato que você gostaria. Raiva do seu colega da escola que chegava lá todo metido, com roupa nova, roupa que você gostaria de ter. Você vai limpar a inveja que você sentiu do seu colega. Você vai limpar a situação de se sentir inferior, porque eu sou muito pequena, eu não tenho condições, porque os meus pais não me dão. Tudo que vier na sua mente, você não vai se julgar. Você não vai julgar as suas emoções, nem os seus pensamentos, nem as suas lembranças. Você vai anotar cada uma dessas situações e vai limpar com EFT. Ah, Edna, mas eu não sei como fazer. Eu tenho outros vídeos aí no canal ensinando como fazer a autoaplicação. Inclusive, eu tenho 3 vídeos fazendo a autoaplicação junto com vocês. Vou deixar na descrição desse vídeo. E eu vou pedir para vocês que vocês coloquem aí nos comentários
Como é que foi para vocês fazer isso? Mas vocês precisam ser sinceros com vocês mesmos. É extremamente importante. Muitas vezes nós podemos mentir para o mundo, usar máscara, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, as muitas máscaras que nós usamos. E eu quero fazer um outro vídeo também que eu acredito que seja muito importante, que é sobre os óculos que nós usamos. Qual é o óculos que nós usamos? Através de quais olhos nós nos enxergamos o mundo. E eu tô falando isso para vocês entenderem que nós podemos ser mentirosos para todo mundo, usar máscara com o mundo, mas nós não podemos fazer isso conosco mesmo. É extremamente importante, muito importante, você ser verdadeiro consigo mesmo. E para que a técnica funcione, para que qualquer técnica que você vai fazer funcione, você precisa ser verdadeiro. Sim, nós temos muitas sombras. Ah, mas eu vou fazer o que com as minhas sombras? Você não vai negá-las. Você vai abraçá-las. Só assim. Não adianta você se esconder de você mesmo. Só assim você vai conseguir ser integral, ser único, ser você mesmo, ser quem você é. Eu peço para vocês que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Cliquem aí taca-lhe o dedo no joinha. E se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, para você receber a notificação dos outros vídeos dessa série. Vou estar falando sobre muitas crenças. Hoje eu tô pegando essa questão da infância, da primeira infância. Mas na infância, nós adquirimos muitas outras crenças. É claro que não dá pra me falar sobre todas elas num único vídeo, mas aos poucos eu vou gravando vídeos pra vocês falando de cada uma dessas situações que a gente vai vivenciando e que a gente carrega até hoje e muitas vezes não nos damos conta. Mas estamos aí, vivendo no piloto automático, com todo esse lixo emocional, com todo esse lixo mental, com o subconsciente lotado de lixo. Vamos limpar, vamos fazer uma faxina. Tá bom, meus amores? Espero de coração que tenha ajudado vocês. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem todos com o Criador.